A humanidade está emburrecendo. E não, isso não é só uma opinião exagerada ou um discurso pessimista da internet. Diversos estudos e análises apontam para uma queda na capacidade de concentração, no empobrecimento da linguagem e principalmente na ausência de pensamento crítico. Mas talvez o problema não seja exatamente a falta de inteligência. Talvez o problema seja muito mais profundo. Porque nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento, e ainda assim, nunca fomos tão superficiais. Existe um paradoxo curioso na humanidade. Enquanto buscamos desesperadamente sinais de vida inteligente em outros planetas, falhamos em reconhecer a inteligência ao nosso redor. Segundo análises filosóficas e educacionais, o que chamamos de burrice não é exatamente uma falta de capacidade, mas um tipo de cegueira. Um ponto cego que impede o ser humano de pensar criticamente sobre a própria existência e sobre o outro. A gente se considera racional, evoluído, superior, mas ao mesmo tempo ignora outras formas de vida, ignora relações, ignora sentimentos, como se inteligência fosse apenas aquilo que se parece com a gente. E talvez seja aí que começa o problema. Quando a gente para de questionar e começa a ter certeza demais. A tecnologia deveria expandir a nossa mente, mas na prática, ela está fazendo o contrário. Hoje, ferramentas digitais não nos ensinam a pensar, elas nos dizem o que fazer. Aplicativos mostram o caminho mais rápido, algoritmos mostram o que você deve assistir, e redes sociais mostram o que você deve acreditar. E aos poucos, a gente desaprende a explorar, a questionar e a interpretar. A informação não desapareceu. Ela foi simplificada até perder a complexidade. E quando tudo vira simples demais, o pensamento também vira. Alguns estudos indicam um empobrecimento da linguagem nas novas gerações. Menos palavras, menos nuance, menos capacidade de formular pensamentos complexos. E isso não é só sobre falar bonito, é sobre pensar melhor. Sem linguagem complexa, não existe pensamento complexo. Além disso, o excesso de estímulos digitais destrói algo essencial: o foco. Sem foco, não existe aprendizado profundo. E sem aprendizado profundo, o cérebro simplesmente para de evoluir. Mas talvez o maior problema não esteja na tecnologia em si, e sim na forma como a gente usa ela. Hoje, as pessoas não vivem mais suas vidas, elas performam. Criam versões editadas de si mesmas, vidas perfeitas que não existem, personalidades moldadas para serem aceitas. Ser autêntico virou arriscado, se expressar virou vergonhoso, e pensar diferente? Quase um erro. A regra agora é pertencer, seguir padrões, repetir opiniões, e assim a individualidade vai desaparecendo. O pensamento crítico exige esforço, exige desconforto, exige questionar aquilo que você acredita. Mas hoje é muito mais fácil só escolher um lado e nunca mais pensar sobre isso. Opiniões viram identidade e qualquer questionamento vira ataque. E nesse cenário, pensar deixou de ser prioridade. Mas, no meio de tudo isso, ainda existe uma escolha. Você pode continuar sendo mais uma pessoa moldada por algoritmos, mais uma voz repetindo o que já foi dito. Ou você pode fazer algo raro: pensar, se aprofundar, questionar, se expressar, mesmo quando for desconfortável. Ter coragem de não pertencer. Porque, no fim, a humanidade não vai ser definida por quem seguiu o padrão, mas por quem teve coragem de ser diferente. Eu sou a Psydon, e se você se identificou com esse vídeo, talvez você seja uma das únicas pessoas que ainda querem pensar por si mesmos. Te vejo no próximo.